Bem, quando nos propomos a usar um engine, principalmente se ele for comercial, a pergunta natural que surge, tá bom, e quanto custa esse engine? Quanto vai sair para mim fazer um determinado projeto com aquele engine X ou Y? Essa pergunta não é trivial de ser respondida. Obviamente, se o engine for open source e tudo mais, não vai haver nenhum custo, mas você vai pagar o preço no sentido de não haver todo o suporte, de não haver toda a atualização tão intensa como os engines comerciais costumam fazer. No caso dos engines comerciais, essa resposta não é trivial e ela precisa ser lida com muito cuidado nas entrelinhas dos contratos dos engines. Mas a maioria dos engines hoje eles funcionam na base de royalties, no sentido que, se você vai fazer um jogo sem nenhum propósito comercial, você pode fazer o seu jogo sem custo nenhum por aquele engine. Na medida que você vai ter faturamentos e vai atingir patamares de lucros com o seu jogo, com os contratos que você vai fazer com ele, esses engines vão começar a colocar algumas cláusulas e vão cobrar muitas vezes royalties em função do valor de vendas, do valor negociado, do valor de contrato e tudo mais. Mas geralmente esses valores eles só são significativos no momento em que o faturamento do jogo é bastante alto e quando você realmente tem já como pagar esses valores. Bom, vamos começar a dar rapidamente a dar alguns exemplos de engines, só para descrever os que hoje são mais usados, não só pela comunidade da indústria, mas também pelos indies, desenvolvedores independentes, pela academia, por instituições de ensino. Um dos mais clássicos aí, conhecidos, é o Unity, é o que nós vamos estar usando. O Unity é um engine que já está bastante consolidado no mercado. Ele tem um histórico assim, de já bastantes anos de desenvolvimento. Atualmente ele vem lançando releases, praticamente 3 releases por ano, mais ou menos assim, grandes, e mais alguns pequenos releases espalhados. Ele é um engine com uma ampla comunidade de desenvolvedores, e uma das características que também fazem o Unity ser um engine muito apropriado para se aprender a desenvolver jogos é o fato de existir uma ampla documentação, tanto escrita como vídeos, tutoriais e tudo mais. Outro engine bastante comum aí na indústria é o Unreal. O Unreal até é mais antigo que o Unity. O Unreal Engine ele veio de uma linhagem de engines muito high-ends. O Unreal custava muitos milhares de dólares para ser usado alguns anos atrás, quando a indústria de jogos ainda era bastante mais fechada para se desenvolver. E portanto, digamos assim, o Unreal ele é um engine muito grande, muito poderoso, com capacidades muito altas, que foi sofrendo downgrades, e não downgrades no sentido de qualidade, não, downgrades de poder se tornar um engine mais adequado para todo o universo de jogos. Antigamente o Unreal não era um engine, por exemplo, adequado que servia para se desenvolver mobiles, mas ele foi sofrendo downgrade e hoje ele é uma opção sim interessante. Existe uma briguinha entre o Unreal e o Unity por serem talvez os maiores engines do mercado, digamos assim, como Coca-Cola e Pepsi. Não vou dizer quem é Coca-Cola nem Pepsi, mas os dois de certa forma estão sempre competindo, e o Unreal tem essa chancela de que o rendering dele sempre foi mais poderoso. E isso tem uma fundamentação no sentido que o Unreal começou realmente como um engine de grande porte para fazer jogos AAAs e tudo mais, e o Unity começou um pouquinho menor, para fazer jogos mais simples e tudo mais. Só que enquanto o Unity foi crescendo, indo em termos de poder gráfico, em termos de poder de jogos AAAs, de poder desenvolver jogos AAAs, o Unreal ele foi ao mesmo tempo descendo a rampa e de forma a abranger jogos mais casuais, jogos simples, até jogos de mobile.
Portanto, hoje é bastante difícil dizer qual é melhor, qual é pior, mas a gente pode dizer assim qual você gosta mais e qual você gosta menos. Cada um tem alguns paradigmas um pouquinho específicos que os tornam mais confortável para um grupo de usuários em relação a outros. Bem, continuando na linha dos engines, nós vamos ter vários engines aí open source e, portanto, sem custo algum. Muitos, e naquela lista que eu coloquei inicialmente, vocês vão encontrar alguns desses. Um dos que tem se destacado bastante é o Godot. O Godot ele está muito amadurecido e em alguns aspectos ele já tem assim uma cara de engine comercial até. Ele não tem toda essa documentação muito bem elaborada, toda uma comunidade tão gigantesca como tem o Unity ou o Unreal, mas tem conquistado os corações aí de bastantes developers. Por curiosidade, esse título de curiosidade, o Godot é um engine que foi originalmente desenvolvido na Argentina. Finalmente, um quarto engine que eu gostaria de destacar é o Lumberyard. Eu falei do Unity e Unreal, que são dois engines que são comerciais, funcionam naquele esquema de royalties, e que eu falei, mas para desenvolvedores iniciais ou indies ele pode sair sem custo algum. E o Godot não tem custo, por ser um engine open source. E o Lumberyard é um engine, digamos, gratuito, mas não é open source, como é o Godot. E ele pertence a uma companhia muito grande, inclusive, que é a Amazon. Ele é um engine bastante poderoso, tem capacidade assim, de fazer jogos com altas qualidades gráficas e só não tem tantos quilômetros rodados como o Unity e o Unreal possuem.